No dia de hoje venho mostrar-vos alguns dados associados à contribuição para a segurança social, que é um tema cada vez mais proeminente, desde logo é um argumento utilizado pelas pessoas que defendem a imigração em massa, e eu venho mostrar-vos alguns dados de 2023 que são bastante esclarecedores do ponto de vista das contribuições para a segurança social e que, aliás, já contavam com uma grande massa de imigrantes em Portugal e, portanto, já dá para fazer comparações bastante boas. Vamos ver esta notícia e eu vou deixar o link na descrição. Saibam que esta notícia é do Lobo Mídia e, portanto, vejam que vale a pena. A reportagem até já é de janeiro, mas eu acho que vale a pena falarmos um bocadinho sobre o assunto. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, portugueses contribuem mais 97% para a segurança social do que imigrantes não ocidentais, segundo o relatório de 2023. Os portugueses contribuem mais 97% para a segurança social que os imigrantes não ocidentais e mais 129% comparado aos imigrantes indianos, enquanto que os imigrantes espanhóis contribuem mais 174% que os palopes e os franceses mais 205% do que os asiáticos, segundo um relatório de indicadores de imigrantes publicado em 2023. Relembro que este relatório faz menções a 2021 e 2022 e foi um relatório produzido pelo governo de António Costa. Portanto, eu acho que está isento de qualquer possível acusação de fascismo inerente nestes dados e são bastante esclarecedores desse ponto de vista. Em comparação aos imigrantes dos países da União Europeia e Reino Unido, exceto na Europa de Leste, apresentam rácios de contribuição superiores à média dos contribuintes estrangeiros. E tem aqui, esta tabela é conhecida, eu inclusive já tinha falado sobre ela e lembro-me de mencionar estes dados, mas numa altura em que se intensifica a questão das contribuições para a segurança social, em que, depois de André Ventura ter proposto a redução da idade da reforma, que é uma medida com a qual eu não concordo, desde logo, porque estamos a falar de um sistema que me parece que não tem qualquer tipo de resolução prática, e muito menos é um sistema viável no longo prazo, ou seja, atirar-lhe dinheiro para cima e torná-lo mais caro não me parece que vá resolver o problema de fundo, é a minha posição, já a tornei pública desde o início, mas tem aqui alguns dados que demonstram bastante bem e até têm por país, portanto não é sequer por continente, e têm por país, e veem aqui que a nível nacional, em termos de contribuições, estamos a falar apenas de contribuições líquidas, não estamos a falar de outros tipos de custos nos serviços públicos, os problemas identitários que não têm um preço. Eu bem sei que para as mentes liberais é esquisito falarmos de um problema que não pode ser demonstrado em números. A questão da identidade é visível, mas não é algo mensurável e, portanto, apesar de tudo, eu bem sei que as mentes liberais ficam incomodadas se não falarmos de números, mas se quiserem falar de números em termos de contribuições, têm aqui. Isto é a distância dos contribuintes nacionais para os contribuintes estrangeiros em 2022, distância que se acentuou bastante na questão do final de 2022 e tem basicamente aqui, esta fonte é o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Relembro mais uma vez que isto foi na altura do António Costa e tem aqui, vamos ver aqui o resto da notícia, e tem aqui o rácio das contribuições. Segundo o relatório do Observatório das Migrações, os portugueses têm rácios de contribuições de 97% superiores aos imigrantes não ocidentais, 129% superiores aos imigrantes indianos. Relativamente aos palopos, os portugueses contribuem mais 87% do que os imigrantes da lusofonia. Portanto, esta ideia de que, ou invadimos o país com imigrantes ou deixamos de ter contribuições, saibam que, quando se fala, por exemplo, eu já vi essa notícia até recentemente, e também por isso é que me lembrei de falar sobre este tema, em que se dizia que basicamente 1/5 das contribuições para a segurança social eram feitos por imigrantes. A questão é que, proporcionalmente, e eu bem sei que é um conceito que falha na maior parte do comentariado político português e no jornalismo, proporcionalmente estamos perante uma muito mais pequena contribuição por parte de estrangeiros do que por parte dos nacionais. Obviamente que depois tem aqui os imigrantes ocidentais, no caso os espanhóis, que têm percentagens muito mais interessantes, no caso do Reino Unido, a Alemanha, a Oceania, depois tem aqui Índia, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde. Todos os imigrantes de países da União Europeia e Reino Unido apresentam rácios de contribuição superiores à média de contribuintes estrangeiros, excepto dos países da Europa de Leste. Igualmente, imigrantes da Oceania têm rácios de contribuições positivos, e tem
aqui esta nota que é importante: os rácios de contribuição são apresentados por pessoas singulares. O relatório dos indicadores de imigrantes, utilizando como base para este artigo, foi publicado no Observatório das Migrações, sendo que a versão mais atualizada é de 2023. Dado não existir um rácio publicamente especificamente para os nativos portugueses, o rácio médio do total dos contribuintes foi utilizado como proxy para efeitos comparativos. A categoria não ocidentais corresponde ao conjunto de países fora da Europa e da Oceania. E tem aqui, isto é importante, tem aqui as fontes, ficam aqui com esta tabela que eu acho que é relevante, porque este é um dos principais argumentos que é utilizado para se promover a imigração em massa. E a questão é a seguinte: há dois problemas que não são abordados na questão destes dados de contribuição, recebimento de subsídios. Desde logo porque isto é uma análise poucoxinha, ou seja, o único gasto que esta análise compreende é o gasto do pagamento de subsídios direto às pessoas que contribuem para a segurança social. E, portanto, nós sabemos perfeitamente que a única forma, que não é a única forma de gastar dinheiro com a presença de imigrantes, desde logo apoios à renda, desde logo benesses fiscais, desde logo, enfim, outras possibilidades de formações, etc. E também, evidentemente, e isto não é levado em consideração, dou o exemplo de quando alguém faz um pedido de asilo, recorre de uma decisão negativa e quando recorre dessa decisão, enquanto espera pela tomada de decisão novamente depois de recorrer, o Estado fica a financiar um teto para esta pessoa, a comida e etc. E, portanto, isto são um tipo de gastos. Nem vou falar da quantidade de dinheiro que o Estado deixa de receber pela quantidade de lavagem de dinheiro que é feita em Portugal, e inclusive é assumida muitas vezes pelos próprios jornalistas que fazem reportagens sobre este tema. E depois, em última instância, mais uma vez, falando aqui das mentes liberais, que eu sei que ficam chocadas com isto, mas há um problema que transcende os números, e os problemas mais importantes geralmente são aqueles que transcendem os números, diga-se de passagem, que é o problema da identidade. Um país que, ao mesmo tempo, isto é um diagnóstico que se pode fazer na maior parte dos países europeus, nós impulsionámos a imigração em massa na Europa precisamente numa altura em que os países europeus estavam com uma crise de identidade e de confiança gigante. Quando vocês juntam estes três fatores, crise de identidade, de confiança e imigração em massa, vocês ficam com um país sem qualquer possibilidade de reagir. Evidentemente que estão a começar a reagir em termos políticos, e creio que é possível, perfeitamente possível, reagir atempadamente para que haja a continuidade histórica dos povos europeus, mas que em última instância, quando juntam estes três fatores, nós acabamos por ver um continente absolutamente substituído e de pessoas que não pertencem cá claramente e que não deveriam cá estar e que têm verdadeiramente que voltar a casa para se dar continuidade a isso mesmo. Aliás, a Europa é o único continente que é basicamente obrigado e que lhe é impingida uma diversidade que mais nenhum país admite. Nenhum país admite. E nós sabemos perfeitamente que a diversidade na Europa, isso fica cada vez mais evidente, a diversidade não tem sido uma força, tem sido verdadeiramente uma fraqueza, e isso viu-se, por exemplo, é um exemplo bastante paradigmático, até porque é recente, viu-se no dia de ontem nas celebrações em França da Champions League do Paris Saint-Germain, e nós vimos verdadeiramente que eram as pessoas que estavam na rua, não eram franceses, posso-vos garantir que não eram franceses, e eram essas pessoas que andavam a incendiar carros, a partir montras, enfim, que se andavam a agredir uns aos outros, 700 detidos, pelo menos um morto, e isto foi para a celebração do título. Imaginem se isto forem tensões étnicas e raciais que gerem conflitos e guerras civis. Imaginem nessa situação o que é que poderá acontecer. E portanto, basicamente era isto, fica aqui um bocadinho desmontada esta ideia de que há grandes contribuições que os portugueses não fazem e que os imigrantes vêm fazer, quando na verdade os imigrantes estão a deixar contribuições negativas comparativamente aos nacionais. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.